queria que você passasse um dia lá na senzala, com fome, com frio e com medo, torcendo pra que a noite chegasse. Na madrugada um pensamento ruim, a porta vai se abrir. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Os perreco vem, os perreco vão, as vadia quer, mas nunca vão subir. É sensa aqui, patrão, eu cresci no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê. E covardes são quem tem tudo de bom e fornece o mal pra favela morrer. Nós somos invadidos, não descobertos. Enganados e persuadidos por aqueles que disseram nos ajudar, tomaram à força nossas terras sem que pudéssemos revidar. Nos consideraram inferiores pela cultura, pela cor e língua, e sem perceber nos apelidaram de índios. Dizimaram nossas terras, abusaram nossas mulheres e se apoderaram de nossas riquezas. Quantos espelhos valem nossa cultura e nossas belezas? Desde a colonização brasileira, no século XV, pelos portugueses, fez-se presente a desigualdade social, evidenciada principalmente no período Brasil-Colônia, devido à exploração da mão de obra negra transportada dos navios negreiros. Trajeto esse feito em situações precárias e marcado por muitas mortes, para gerar lucro à metrópole ao trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste. Hoje, mesmo com o fim da escravidão em lei, embora muitas vezes ocorrida sigilosamente na prática, a desigualdade continua no país, decorrente das raízes históricas e ferindo os direitos conquistados. A desigualdade social ocorre tanto nos países subdesenvolvidos quanto nos desenvolvidos. Porém, mesmo assim, os primeiros cujo Brasil se encaixa possuem enormes taxas dessa discrepância em relação às questões sociais. Chegamos a ser considerados o 7º país mais desigual do mundo, posição essa que tem se acentuado de forma assustadora nos últimos anos. A desigualdade social está entre as maiores causas da violência entre jovens no Brasil. De um lado, jovens brancos, bem vestidos, com um bom nível de escolaridade e trabalhando com carteira assinada. Do outro, jovens negros maltrapilhos, analfabetos e trabalhando na informalidade para comprar comida. Afinal, essa é a nossa nação, tem ouro que vale cobre, onde impera a corrupção e o rei nada descobre. O oprimido virou vilão e apenas o cidadão começa e termina pobre. O Brasil é um país dos mais desiguais do planeta Terra. E isso tem uma origem. A origem é a exploração e invasão portuguesa, que subordinou indígenas e africanos à lógica do capitalismo. Populações estas que foram relegadas a segundo plano, que se formaram como cidadãos incompletos da sociedade brasileira. Muitos deles não têm acesso à saúde, educação, qualidade de vida adequada. Tudo isso porque aqueles que herdaram o Brasil mantiveram o processo de exploração. Pequenos grupos da sociedade brasileira enriqueceram, mantiveram os privilégios e colocaram grande parte da população à sua margem. Populações negras, populações africanas, que contribuíram enormemente para o desenvolvimento da sociedade brasileira, não colheram seus frutos. Foram viver à margem do agronegócio, foram viver à margem das grandes cidades. Essa lógica impõe a essas populações uma vida muito difícil. E a sociedade dominante, ela ainda busca levar essas pessoas a acreditar que, através do esforço, do empenho, elas vão conseguir ser felizes. Mas como ser feliz se temos dificuldades de achar uma moradia? Se não temos médico no posto de saúde? Se a educação é ruim? É necessário a redistribuição de riqueza no território nacional. Aquilo que é produzido pela sociedade brasileira precisa chegar nos mais pobres. E eles, em sua grande maioria, são populações originárias de grandes civilizações africanas. Os afrodescendentes precisam de políticas que incluam ele
na sociedade brasileira como um todo. Que eles tenham acesso a direitos que são, por origem, deles. Populações indígenas precisam ter direito ao acesso à terra, precisam usufruir dos ganhos da produção da sociedade desenvolvida. Mas não, essa população vive à margem. Devemos lutar contra isso. Devemos incluir todos na sociedade brasileira. E para isso, a distribuição da riqueza é fundamental. Para isso, é necessário garantir os direitos de cidadania a todos. Devemos lutar, portanto, contra os privilégios de uma elite. Porque é através desses privilégios que a grande maioria não tem direito. O tema da desigualdade social é um tema extremamente importante, inclusive para a gente entender o Brasil, o país que nós vivemos. Este país é o país das desigualdades. Aqui no Brasil, a desigualdade ela tem cor, ela tem gênero, a desigualdade social ela afeta principalmente populações negras e existem profundas desigualdades entre homens e mulheres. A desigualdade no Brasil não é um problema de hoje. A gente tem desigualdades que são estruturais e que estão vinculadas à formação do país. Mas também é preciso entender que atualmente e nos últimos anos existiram políticas públicas e ações de grupos sociais que, de certo modo, optaram por manter ou fazer a manutenção dessa desigualdade. Atualmente nós falamos de 13,5 milhões de pessoas que vivem em condições de miséria. Nos dados de 2019, segundo o IBGE, o Brasil teve, nos últimos 4 anos, um aprofundamento dessas desigualdades. Também é importante dizer que o 1% mais rico no Brasil concentra a renda de 50% da população. Isso significa que o fosso e a diferença do mais rico para o mais pobre é muito profunda. Nesses anos de pandemia, aliás, em 2020, com a pandemia vinculada à Covid-19, é importante a gente ver que essas desigualdades elas ficaram ainda mais profundas. Basta a gente pensar, com isso de pandemia, quem teve acesso à educação? Quem em casa teve um celular, um computador, um espaço para estudar e conseguir assistir às suas aulas? Se a gente for olhar os dados também vinculados a isso, existe uma gama enorme de estudantes que deixaram de estudar esse ano, de pessoas que tiveram que deixar as escolas e trabalhar. Ou, por exemplo, de estudantes que desistiram com o tempo por não ter todas as condições necessárias de estudo. E isso vai gerando ainda mais, vai aumentando ainda mais esse fosso que separa os mais ricos e os mais pobres no Brasil. Por isso que os movimentos sociais, movimentos por mudanças de estruturas e por mudanças de inclusão e também por mudanças de ter assim uma busca pelo mínimo a população mais pobre é extremamente necessário. Movimentos sociais que buscam trazer e formar essas mudanças são movimentos que vão proporcionar, ou que vão fazer com que a gente tenha uma desigualdade ainda menor. É importante a gente refletir sobre isso e buscar alternativas e soluções para reduzir essa desigualdade. Não dá para falar de um país democrático, de um país melhor, se existe uma parcela de pessoas privilegiadas e uma grande parcela de pessoas que não têm, muitas vezes, o básico para viver. Para ter uma sociedade melhor, esses movimentos sociais que lutam por isso, como o movimento dos trabalhadores sem teto, o movimento dos trabalhadores sem terra, né, são movimentos que estão buscando que uma parcela da população que não tenha um mínimo de garantia de vida. São esses movimentos que possibilitam essas mudanças, né? Que vão pressionar os poderes públicos, a política e que vão pressionar a sociedade por essas mudanças. Irmão, eu acho que essa questão de você ascender na vida mesmo é só questão de força de vontade, entendeu? Se você correr atrás, você consegue, entendeu? Entendeu? Você colhe o que planta.
se você plantar força de vontade e dedicação no negócio, vai dar certo, entendeu? Isa. Minha infância foi muito difícil, ficava sem ver meus pais, período de 6 a 1 ano sem ver meus pais, só minha mãe, meu pai tinha que sair para trabalhar e a gente ficava ausente, sem o pai, então foi difícil. E a gente foi praticamente criado assim, só com a mãe e vendo os pais ano em ano. É a questão do dinheiro. E a crise no interior é muito difícil, dificuldade financeira, a gente não tinha recurso, então o meu pai mandava o dinheiro mensalmente, conforme ele recebia o pagamento nas empresas onde ele trabalhava e mandava para o Nordeste. Então ele vivia aqui em São Paulo e mandava o dinheiro para Bahia, né? Via correio, essas coisas, para minha mãe pegar o dinheiro para fazer a compra de casa, para nos sustentar, entendeu? Mas era tão pouco naquela época que minha mãe comprava uma carne, a gente tinha que comer um pedacinho bem pequeno, porque são 9 irmãos, né, que era 10, morreu um, ficou 9. Então a gente nunca comeu puro, né, nessa vida, mas chegava no momento de minha mãe pegar um ovo e dividir, porque não tinha assim suficiente para todo mundo, entendeu? Então não era fácil. Minha mãe pegava o ovo ali e dividia para ninguém comer puro. E aí a vida da gente foi assim. Então quando eu completei meus 18 anos, eu já tinha que sair dos meus pais para procurar uma melhoria para mim mesmo, né? E tentar ajudar eles, né? Na medida do possível. E eu vim em 87, né? Uma época muito violenta naquela época. Mas sempre eu fui orientado, né? Pela minha tia. Não tinha o dinheiro para vir para São Paulo. Minha tia mandou para eu vir, tá? E ela que me acolheu. Fiquei na casa dela, tipo, um período de uns 8 meses. Aí arrumei uma casinha, os irmãos, os parentes, né? Alugou uma casa e a gente foi morar. Aí arrumei um emprego e fui levando, né? Mal sofri muito no emprego. Porque eu cheguei até pedir pro encarregado mandar embora, porque eu não estava aguentando trabalhar. Eu era bem magrinho, eu pesava 48 quilos quando eu cheguei, entendeu? As minhas mãos fazia calo de sangue, calo. Então eu lavava minha mão com água de sal quando eu chegava de tarde em casa. Passava água de sal na mão, entendeu? E aí vai vindo a dificuldade e fui me aprimorando, né? Tentando aprender uma profissão. E hoje, graças a Deus, né? Hoje eu melhorei bastante e sempre aprendendo, né? A gente nunca aprende tudo. Mas não foi fácil não, a minha vida. Eu fui trabalhar meu primeiro emprego foi indicado, né? Trabalhei em obra. E aí fui adquirindo conhecimento, fui buscando. Aí desempreguei, né? Aí consegui outro emprego, né? Que é o que eu estou até hoje. E fui lutando, construindo primeiro, né? Arrumar família, né? Depois a casa, né? Pra quê? Arrumei a família. Aí fui começar essa casa aqui, mas não foi fácil fazer essa casa. E até hoje eu não terminei, né? E tentando aprender para virar um profissional, porque a gente ganha pouco. Aí eu trabalho de ajudante. Ajudante sofria muito. O cara mandando eu quebrar. Quase na hora de ir embora, ó, vamos fazer isso aqui que ainda dá tempo. Então, eu não desisti, né? Corri atrás dos meus ideais até construir essa casa aqui. E hoje eu me considero um profissional, graças a Deus. O moleque já tá grandão aí, né? E foi com muito esforço. Eu agradeço muito pelas oportunidades que eu tô tendo agora também. As pessoas tentando me ajudar, né? E vamos que vamos, né? Bom, a primeira vez que eu vi o racismo de perto, que eu sofri o racismo, eu tinha acho que 12, 13 anos e minha irmã ela havia me levado no Shopping Eldorado. Ela queria muito que eu fosse, porque seria a minha primeira vez indo. E ela queria também que eu assistisse um filme lá, acho que era Star Wars 7, porque a sala do cinema era maior e tudo mais. Então ela pagou pra eu entrar
ela não entrou porque não tinha dinheiro, só eu fui. Ao chegar lá, depois de 30 minutos depois, aparece uma mulher branca, alta, loira, e usando roupas de marca, eu me lembro muito bem. E ela, quando ela me olhou com uma cara de nojo e desprezo e perguntou: o que esse menino tá fazendo aqui? Como se eu não merecesse estar lá. Foi ali que eu percebi que havia uma diferença. Por eu ter um pouco da cor um pouco mais escura, pelo meu cabelo ser diferente, por eu não estar no momento usando roupas de marca, e ela se sentiu no direito de dizer isso pra mim, sem motivo algum. Na escola também eu sofri muito do racismo estrutural, pois faziam eu sentir vergonha do meu cabelo. Então eles falavam que o meu tipo de cabelo era feio, que no caso é o cabelo 3C, que não era legal, que não era bonito. Então eu sempre tentava deixar próximo dos padrões americanos, que é aquele cabelo liso, com topete e tudo mais. Ou a franjinha, né? Mas, então eu fazia de tudo para tentar deixar meu cabelo parecido com aquele padrão norte-americano, pois era muito melhor aceito, era muito mais bem visto, e eu percebia isso. Então, quando meu cabelo não estava num dia legal, eu ia de touca, eu ia de blusa, não importava o calor que fazia, eu estava de blusa, eu estava de touca, e já cheguei até a passar mal por isso, mas nunca deixei ninguém ver o meu cabelo, pois eu tinha vergonha. Irmão, eu acho que as cotas é um sistema extremamente desnecessário, porque a escravidão acabou, acho que faz o quê? 400 anos, por aí, 200 anos, eu não sei, eu não ligo muito pra essas coisas, mas, mano, se a gente ir disputar um vestibular, uma prova, se eu, por exemplo, que sou branco, disputar uma prova contra um preto, e ele for melhor, ele vai ganhar e pronto. Ele vai passar, é isso. Eu entrei na ETEC depois e foi muito bom. Lá as pessoas me aceitaram mais, eu consegui fazer minha transição capilar e eu entrei com cota. Talvez se não fosse as cotas eu não teria entrado, pois na minha escola, na minha antiga escola, por mais que houvesse professores bons, muitas das vezes, das 6 aulas que eu tinha, 5 eram vagas por falta de professores. Eu ficava apenas com uma aula, na maioria das vezes. Então, as cotas me ajudaram a ingressar na ETEC. Se não fosse pelas cotas, talvez eu não estava lá. Cara, eu acho que, como já tinha falado antes, né, tudo questão de você buscar, correr atrás, e eu acho que o povo brasileiro atualmente quer muita coisa na mão, entendeu? Esses governos passados aí do PT deu muita migalha na mão do povo, então eu acho que esse é o problema. O povo brasileiro é muito preguiçoso. E essa comunidade em especial, ela sofre bastante preconceito dentro da periferia, porque nós vivemos num ambiente bem machista, onde as pessoas, principalmente devido ao baixo nível de instrução, de contato com as outras culturas, outras formas, acabam sendo muito hostis desde a infância até a adolescência, a fase adulta, com as pessoas que são gays, lésbicas, transexuais, etc. Então é bem complicado você se assumir nesse meio, você lidar fora com a sua própria família, com a vizinhança, andar pelos lugares, desde a adolescência, quando eu comecei a descobrir, quando eu me assumi, eu percebia que andar na rua às vezes eram piadas, eram comentários, às vezes pessoas que ameaçavam agredir ou que chegavam de fato a agredir algumas situações. Então é uma situação bem complicada e ela se agrava em alguns bairros, às vezes mais nobres, ou regiões mais favorecidas, que o pessoal tem um nível de instrução, contato mais com outras culturas, às vezes acaba sendo não tão presente essa figura de discriminação. Mas para morar na periferia, aqui na região onde eu moro, onde eu morava antes também, eu percebo que isso é bem presente e é bem
bem complicada. Eu vejo por relatos, não só da minha época, que já fazem algum tempo, mas vejo que mesmo atualmente as crianças, os jovens, que eles têm contato com a sexualidade diferente, isso da comum, da habitual, da heterossexual, enfrentam muitas dificuldades nesse meio. Então é uma situação bem complicada. A vitória do oprimido só depende dele mesmo. Eles se fazem de vítima. Fala essa vinda do mesmo povo que, ao ver alguém na periferia, atravessa a rua com medo de ser assaltado. Falam que todo mundo da periferia é ladrão e assassino, porém não dão chances deles conquistarem algo através do seu trabalho. Na verdade, tem sim uma maneira dos oprimidos trabalharem. Se for negro, é só ir pro esporte ou pra música. Se for gay, é só trabalhar na área da beleza. Se for pobre, é só aceitar um trabalho de jornada extremamente longa com um salário extremamente baixo. Um trabalho que não permite ascensão. Porque sejamos sinceros, quantos de vocês não conhecem alguém que a vida toda trabalhou na mesma área e no mesmo cargo? Eles costumam falar que é só estudar. É só estudar. Estudar é realmente importante, porém em muitos casos não é possível. Como alguém vai resolver estudar sendo que onde ele mora ou não tem educação ou a educação é péssima? Como alguém vai estudar se desde cedo ele tem que escolher se ele trabalha para sobreviver ou estuda para ascender? Mas no final isso não importa, porque segundo eles... Cara, eu acho que se a gente luta, a gente consegue conquistar, né? E é isso. Essa geração mimimi problematiza tudo e, mano, tá estragando a nossa atualidade, né? Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso. Porém o capitalismo me obrigou a ser bem-sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil dos meus problemas: o crime. Mas é um dinheiro amaldiçoado, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Logo fui cobrado pela lei da natureza. Vixe, 14 anos de reclusão. Barato é louco, ó, barato é louco. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase. Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem. Que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder. Falou do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças, que é o futuro e esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o mano desempregado, viciado se afunda. Falo do enfermo, falo do são, então, falo da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é a sentença. Desavença, treta e falsa união. A ambição é como um véu que cega os irmãos.